que é uma mensagem, uma frase que todos vão falar, que é uma chave para você poder entrar nas aulas tranquilamente. Então, é o nosso seja bem-vindo, tá? E para a Rina e CS, essa mensagem vai como uma energia para que eles possam conduzir o tema da melhor forma possível. No 3, 1, 2, 3. Venha de Venha de onde onde vier, vier, venha em venha em paz. paz. Mas Nosso Nosso o mestre 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 é é Jesus. Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou Amém. pedir para a Suzana começar com um videozinho que já vai dar uma pincelada, vai tocar em algumas fragilidades, em algumas fraquezas, em alguns pontos de alguns signos, para a gente dar uma risadinha. Com a palavra, o advogado de defesa. Obrigado. Olha, realmente não dá outras evidências. A faca estava na mão do meu cliente? Estava. A roupa do meu cliente estava suja com o sangue dela? Estava. Agora, foi o meu cliente que matou a esposa? Foi. É claro que foi, né, gente? O que ninguém tá falando, viu, é desse documento aqui que eu encontrei, que vai mudar totalmente a visão de vocês sobre o caso. Isso, meus amigos, é a certidão de nascimento do meu cliente. Fala pra mim aí, meritíssimo. Quando foi que ele nasceu? 23 de novembro de 1980. Ou seja, o réu, meus amigos, é Sagitário. Isso mesmo, eu vou repetir. É Sagitário. Gente, só mesmo com muita má fé para isso não ter sido citado em momento nenhum pelo promotor. Objeção, meritíssimo. Objeção negada. Prossiga, por favor. Dá uma olhada para mim aí, por favor, meritíssimo. Que horas meu cliente nasceu? Às 7 da manhã. 7 da manhã? Uau, mas isso significaria que o ascendente dele é Sagitário! Ele é Sagitário com Sagitário! Como é que ninguém tinha falado nisso antes, gente? É fogo com fogo! Agora chuta onde é que é a lua dele. Em Sagitário. É Sagitário, porra! É fogo com fogo com fogo! Olha o tamanho dessa fogueira! Quer bicho mais solto que isso? Vai tentar prender o cavalo arqueiro? Tentar reprimir a fogueira, gente? Adivinha qual era o signo da nossa amiga, da nossa vítima? É virgem! E o ascendente dela é virgem. É controladorérrima. E digo mais, hein? Não é só virgem com virgem, não. Chuta onde é que é a lua dela? Virgem. Áries. É claro que é Áries. O caso dessa esposa é o típico caso da Satanás. E pega esse fogo do Áries, que junto com o fogo dele, que é fogo com fogo com fogo, o dela é fogo, fogo com fogo com fogo, fogo, o que que ia dar? Fogo. Fogo! Bom, tendo em vista aí a atual circunstância aqui, réu ser Sagitário, com ascendente Sagitário e luz Sagitário, eu não posso fazer mais nada a não ser revogar a sentença, porque realmente o verdadeiro culpado aqui é o mapa astral. Objeção, meritíssimo. Por favor. Meritíssimo, eu entrei aqui no personário.com e o que acontece é que dia 23 de novembro, especificamente do ano de 1980, não é Sagitário, é Escorpião. Ou seja, o réu matou, mas não foi porque é explosivo, não, meritíssimo. O réu matou pela maldade que está encruada dentro do ser dele naturalmente. Tá aí no mapa. Sim. Aquário, né? Óbvio, gente. Só pode ser filho de Yansan também. Uma sacada dessa. Pode deixar, Sil, pode deixar, tem um pedacinho mais. Bom, normalmente eu deveria julgar o réu culpado, sim, mas por ser de peixes, eu ponho sim meu coração acima de tudo. Não cabe no peito. Mas, por sorte, meu ascendente em Libra me faz ser justo. O problema é a lua, que é em Gêmeo, aí pega tudo e dá aquela maçarocada. Eu não sei por que caminho seguir, então ele é cu. Ah, ele é não. Ele é cu, mas ele pode ser que seja. Não sei. Aí é que eu posso ser culpado inocente, homem, mas não sei se. A minha dúvida é essa. Eu fico no cu. Não sei. Vamos fazer o seguinte: eu vou jogar uns búziozinhos aqui que eu trouxe, pra gente ter a real noção do que acontece aqui. Olha aqui. Uhum. Obrigada, Sil. Quem é Cláudio? Obrigada. Quer falar? Não pode perguntar. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Esse vídeo é uma gracinha, né? Porque dá para ver algumas características de alguns signos. Eu deixei rolar até o finalzinho, porque ele ainda cita Gêmeos, ainda cita Peixes, ainda cita Libra, para parte da sala ser contemplada.
Eu queria perguntar, e aí só ativa o microfone quem for responder de fato, alguém aqui não sabe o seu signo? Tem alguém na sala que não sabe o signo? Eu acredito que não, mas se tiver, ative o microfone dizendo que não tem. Tem alguém aqui que não lê horóscopo? Aí eu acho que talvez tenham mais pessoas. Tem gente que não tem o costume de ler horóscopo? Nunca. Eu não leio. Eu não leio horóscopo diário. Eu também não. Certo. Alguém aqui já fez, alguém que está na sala já fez o mapa astral com astrólogo? Sim. A Lida já fez. Lu Regina já fez. Tati já fez. Já. Kelly já fez. Teve mais alguém? Eu já fiz. Eu já fiz também. Márcia. Márcio, eu acho. Gileno. Mais alguém, gente? Joia. Vocês já devem ter feito o comentário assim, quem entende um pouquinho de signo, do signo, pelo menos do seu signo, ou alguns que são marcantes, que inclusive as pessoas tiram onda, como é o caso de Áries, que é o signo do cão, é o Satanás, é o pior signo. Então, às vezes você tem amigo de Áries e tira a maior onda, sabe pelo menos uma característica, ou sabe característica de alguns, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar, por que Rinaldo é capricorniano é tão indisciplinado com horário? Porque Capricórnio é regido por Saturno, é para ter disciplina, é para ter controle de tempo. Então eu posso dizer, não, menina, que história, isso não funciona não. Rinaldo é capricorniano e não chega na hora nos lugares? Ou eu posso dizer, por que Gilena é de escorpião e é tão legal? Tá vendo que esse negócio não bate, não funciona? Ou assim, eu conheço um ariano tão legal e calmo, que parece um monge budista, pregador da paz. Não pode, tem alguma coisa errada. Ou, sei lá, que alguma característica de alguém que você conhece que não bate com o que você sabe daquele signo, é totalmente o oposto. Será que os signos determinam quem a gente é e como a gente age? Será? Eu vou deixar a Rina falar para depois a gente falar um pouquinho mais dos signos, também de uma forma leve. Deixa meu amigo aqui falar, capricorniano. O que eu acho interessante, Eu vou ali pegar uma faca. no geral, do que as pessoas pensam, é o seguinte, né? Veja que ali falaram o quê? Satanás. Você junta aí Áries com Escorpião e com Capricórnio, é todo mundo apontando o dedo, entendeu? Todo mundo apontando o dedo. É como se fossem os 3 piores signos do zodíaco. Todo mundo só fala Faltou com Leão aí também. com Faltou Leão aquilo também. Leão. Mal de leão? Mas os leoninos têm personalidade forte. Também eu não. Eu sim. acho eles bem. Ah, tem. Agora você chega, aí pergunta, até astrólogo fica falando, você pergunta, fala de Sagitário, é só elogio. Então, assim, fica parecendo que tem uma escala, como se tivesse um signo melhor e os signos piores. Agora, imagine a situação. Veja, quando você tem um bilhete, joga na Mega Sena, você acerta 5 números, você normalmente não pensa nos, sei lá, 5 mil reais que ganhou, estourando uns 20 mil se for uma Mega Sena do final de ano. Você pensa nesse número que você não acertou para acertar os 6. Então, assim, gente, acontece com o Escorpião, que foi quase Sagitário, se demora. Ou também acontece com o Capricórnio, que foi quase Sagitário, né? Então, por exemplo, se eu e Vaneide tivéssemos nascido 15 ou 20 dias antes, seríamos Sagitário. Se o mentor, Gileno, Evânia, Elaine tivesse nascido também uns 15, 20 dias depois, seria Sagitário, né? Mas não. Nasceu Escorpião, nasceu Capricórnio e todo mundo apontando o dedo. Então, a gente quer deixar bem claro. Eu também quero deixar claro o negócio já, quando o Capricorniano falar. A gente quer deixar. Eu quero fazer até uma outra comparação. Porque, assim, pegam esse. Ela vai explicar a questão de que tem muito mais coisa envolvida, não sei o quê, mas quando eu quero falar ainda sobre o signo solar. Já vou chamar Gileno. Por quê? Eu me lembro que o Mentor Esfera dava um exemplo que você pega. Tu pegasse a faca mesmo, não?
Se você pega uma faca, imagine que isso aqui é uma faca. O que é que ele dizia? Na mão de um cozinheiro, uma cozinheira, isso vai dar resultado no Na bom mão de um almoço, no pisciano. jantar. Na mão de um médico, que aí seria um bisturi, pode salvar uma vida. Na mão de um assassino, pode tirar uma. O problema não é a faca. O problema é o que vai fazer e principalmente a intenção. Então, do mesmo jeito, todos os signos, todos podem ter um lado do bem feito e podem ter um lado do mal feito. Então, não tem essa coisa de toda vez que falar de escorpião é pejorativo, toda vez que falar de Áries é pejorativo, ou de falar de Sagitário ser as mil maravilhas. Existe lado, você pode desenvolver lado positivo e negativo em qualquer um deles. É isso que eu queria deixar bem claro antes de ela continuar. Ele tá parecendo o advogado do vídeo, vixe. Eu vou chamar já a Gilene para fazer a defesa. Vê, dessa listinha aí dos signos malquistos, apontados, coitados, eu até não tenho nada contra se Áries e Capricórnio, gente, permanecer nessa listinha, tá? Mas Escorpião eu não acho. Eu quero tirar Escorpião dessa lista. Uma das pessoas mais fofinhas, queridas e maravilhosas que eu conheço é Gileno. E ele é de Escorpião. E eu acho Escorpião um signo extremamente observador. Ele é calado. E quando ele abre a boca, só sai uma consideração bem feita. Eu confio muito Mas, de Céssi, Gileno. Peraí. eu E já ele vi está Gileno, né, e assim, Eu tenho medo. medo. Já na discussão. Eu já vi ele numa discussão. E ele não Mas abre estava pra ninguém, certo. não, viu? Mas ele está certo. Tá, Normalmente é o que diga Rinaldo. Normalmente ele está certo. eu já Rinaldo pode vi até ficar numa com raiva. discussão. Rinaldo fica até com raiva com as coisas que ele fala, mas Rinaldo mesmo diz depois. Gilene me disse um bocado de coisas, não sei o quê, mas pior que ele estava certo. Eu E eu já vi sempre ele numa digo, discussão. Ele ele sempre tem fica. razão. Ele, olha, não Eu quer, já vi, não não falem abre, de Gileno. não. Primeiro, não Ele falem não de abre Gileno. parada, não. Eu já discuti assim com ele no bom sentido. E ele não abre Sim, parada, não. Ele sempre. não abre, Eu não. digo, não. Mas, Já Gileno, que não, obrigada. Ele já estava que não entrou aqui. na história, eu vou entrar também. Eu vou te chamar. Peraí, Gi. Peraí que eu vou chamar, tá vendo? Atenção, o escorpião que tá querendo falar. Ele estava aqui ajudando a gente a preparar as histórias. E aí, Rinaldo estava me pedindo uma opinião de uma coisa, eu estava discordando. Eu digo, peraí, eu vou ouvir Gileno, porque sempre Gileno tem razão, em qualquer aspecto. Eu nunca vi Gileno dar uma opinião que eu acredito em Gileno. Aí eu quero que Gileno fale sobre Sagitário primeiro. Não, mas peraí que é Gileno. Eu quero só deixar bem claro antes de Geleno falar que fique registrado e está gravado que se dependesse só do mentor, ela não ia mudar a opinião sobre Escorpião, não. Ela só mudou por causa de Gileno, viu, mentor? Isso, peraí, eu tenho uma Gileno. pergunta. Desculpa interromper, eu tenho uma pergunta. Isso. Eu quero que Gileno fale qual é o ascendente dele também. Massa, vai, Gi. Tem seu ascendente e diz o que tu acha de Sagitário. O meu ascendente é Capricórnio. Ixi. Quem é perfeito? Agora, eu acredito que todos os signos são bons, sabe? Todos os signos têm os pontos fortes. É isso aí, Gileno. É isso Tá aí. vendo como esse extraordinário. tem razão? Mas o Tua lua problema fica não é o onde, ponto Gileno? forte. Diz aí que tem alguma coisa errada nesse negócio. É o quê? A lua fica onde? Porque tem alguma coisa errada aí que não tá Não tá batendo, não, Gileno. A lua é em Áries. Misericórdia. É a pior conjuntura. Eu acho que anotaram a hora do nascimento dele errada. Alguma coisa tá com erro de fabricação, porque minha lua é em Áries. E ontem mesmo eu virei o próprio Satanás. A minha lua também é Áries. Bora Mas deixar é o escorpião justamente- falar, Vigi. Deve ser o sol dele. Mas é porque, eu acho que César e Rina vão falar. A gente não é só influenciado por um signo, né? Tem as 12 casas zodiacais. Então, existe muita influência aí. 12 casas. Tirando os planetas também nas casas. Aí tudo isso influencia. Mas fala de Sagitário. Tu que tem sempre razão. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Todos os signos, eles têm um ponto forte. Todos os signos.
O problema não é o ponto forte, o problema é o ponto fraco. Tem alguns signos que jogam na vera para mostrar os pontos fracos, né? Um exemplo disso é Capricórnio. Então, Áries, por exemplo, também. Mas todos têm. Agora, Sagitário é o signo, seria, digamos que seria o signo exemplar, sabe? De positividade, de superação. Eu acho que ele tem, de todos os signos, ele está na balança, é o que mais pende para o lado positivo do que o negativo. Aí eu admiro o sagitariano. E na opinião respeitável do cabo que tem sempre razão. Obrigada, Gi. Ô, Cési, tá me ouvindo? Estou. Cési, se a gente se baseia nos zodíacos daqui do Brasil e da China, que é diferente. Porque a gente, no meu signo câncer, que eu não sei por que chama câncer da doença, e é caranguejo, no chinês, o meu é cavalo. E bate Cione, cavalo? O meu é cavalo também no chinês. No chinês, o que você leu de cavalo bate contigo? Melhor do que o daqui. Do que o câncer, né? É, assim, porque o chinês ele vai pelo o ano, né? Não pelo mês de nascimento. Pronto, eu vou explicar uma coisa. É uma mistura de mitologia grega com animais, é uma mistura da gota. Né? Bora a lá. Figura do câncer. Né? Aí eu fico olhando. E o de chinês é só animais. Tem muitas questões para a gente ver, vê só. Quando eu perguntei se os signos determinam quem somos, e fiz essas brincadeiras aí, deixei Rinaldo falar, Juliano falar, de fato, tem várias influências. Todos nós temos 12 casas, a gente vai ver as casas daqui a pouco. Cada casa tem uma função e uma influência na vida da gente. Toda casa é ocupada por um signo, então nós temos os 12 signos. E toda casa pode ser ocupada ou não por um planeta, porque a gente pode ter vários planetas numa casa só, e essa casa é a mais forte. E quando Cione fala, por exemplo, que era uma das perguntas que eu disse, ó, eu conheço fulano, que é de tal signo, não tem nada desse signo. Eu conheço Mariano, que é um monge budista. Mas, às vezes, tem, além de todas as outras influências, que o que pode ser mais fraco no seu mapa pode ser o seu signo, só tem ele ocupando e a casa que ele mora está vazia. As outras casas suas podem ter vários signos ou vários planetas. Tem um fato também bem interessante que acontece, inclusive, com Cione. Cione é de 21 de julho, que eu acho que é o último dia de Câncer. E quando a pessoa nasce no último dia ou no primeiro do signo seguinte, dependendo do horário e do ano que nasceu, quem acha que 21 de julho é só Câncer, pode já estar em Leão, dependendo do grau, entendeu? Quem nasce sempre no último do fechamento ou no comecinho do próximo, pode ter muito mais características do seguinte e pode ser até o seguinte, entendeu? Não é porque você nasceu dia 22 de agosto, por exemplo, que você é Leão, ou 23 de agosto, você já pode ser Virgem, dependendo do horário. Agorinha mesmo eu fiz um teste, antes de começar a palestra, porque eu tenho um filho de uma amiga que é 21 de dezembro. E eu pedi os dados dele para checar. A gente pensava que ele era Sagitário. Quando colocou no mapa, o grau dele era o comecinho, ele era Capricórnio. E aí eu perguntei a ela, Lete, Pedrinho tem mais características de Capricórnio ou Sagitário, tu achas? Ela disse, mulher, eu acho que Pedrinho não é muito festivo, otimista, como você, como meu pai. Eu acho ele tão diferente para ser Sagitário. Digo, pois eu fiz o mapa dele, ele é Capricórnio. Então, Cione pegou, eu acho que o último dia de Câncer. Ela já deve ter muita característica de Leão. Tem isso. Tem várias questões que influenciam, e não só isso. Tem a questão dos elementos também, né? Os signos pertencem a alguns elementos, que é fogo, terra, ar e água. E isso tem algumas características. Por exemplo, Escorpião é de água. E água tem uns atributos. Aí, quando você lê os atributos de água, às vezes pode pensar, poxa, eu sou de Escorpião, sou de água, e eu sinto que eu participo mais e pareço mais com o elemento fogo. Mas, além de você ter uma casa que prevaleça o fogo com mais planetas, tem um cálculo que é feito para saber quanto % do seu mapa tem fogo, terra e água. E, às vezes, você é o signo de água, mas o resto do mapa, na porcentagem, o que menos tem é água. Então, você pode ter um excesso de fogo, embora o seu signo seja de elemento água. Porque a gente vai ver que as casas são ocupadas por planetas. Tem planetas que valem mais pontos. Na astrologia, quando usa o termo planeta, nem sempre quer dizer planeta. O Sol e a Lua
para o mapa, é considerado um planeta, é colocado como planeta, o peso deles. E tem outros elementos que são os asteroides. Então, Sol e Lua entra como planeta. E Sol e Lua valem muito ponto. Tem um peso diferente para cada elemento. Então, se você tem um Sol no signo de fogo, ou se você tem uma Lua no signo de fogo, vai valer mais pontos, porque vai multiplicar por um número maior. Diferente de você ter, sei lá, Mercúrio. Se você tem o meio do céu com fogo, ele vai valer mais pontos. Tem alguns elementos que a pontuação é maior, o peso da multiplicação, entendeu? Então, você pode ter prevalência de um elemento fogo no seu mapa e você ser o signo de água. E o que menos você tem é água. E aí você acha que a característica não bate por conta disso. É bem interessante. Quer falar, Rina? Eu sei que o pessoal está fazendo perguntas, eu não vou conseguir ver o chat. Se Rinaldo ficar me ajudando, eu respondo. Como eu disse, eu estou estudando, estou no começo, então, assim, vai ser uma pincelada. Alguém perguntou aqui, eu já ouvi falar que após uma certa idade, quem domina a pessoa é o ascendente. Dizem que após os 27 e 30 anos, o que prevalece é o ascendente. Eu já escutei palestra e já tive uma aula dessa, porque eu estou fazendo um curso, comecei agora há pouco, estou bem no comecinho, e o comecinho é muito de astronomia, e na primeira aula fizeram essa pergunta ao professor, mas eu já tinha visto essa pergunta ser respondida por outros astrólogos. Não bate. E a minha astróloga, quando eu fiz o mapa, eu fiz essa pergunta também. É uma pergunta que é muito feita. Você não se torna um ascendente, você não prevalece, não tem mais influência do ascendente. O que acontece até no mapa é que entre os 27 e 29 anos é considerado que é quando você ganha mais maturidade, você sabe mais sobre si, você está com a vida um pouco mais resolvida, mas não tem ativação do ascendente por conta disso. Você não muda a sua identidade, que é o Sol. É sempre o seu Sol, entendeu? Sim, a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre os signos, vai falar um pouquinho sobre as casas, vai falar um pouquinho sobre os planetas, mas tudo vai ser pincelada, porque o tema é muito, muito complexo. Tem algumas coisas do mapa que envolvem até cálculo, até para saber a época da sua vida que poderia ter acontecido, ou que vai acontecer tal coisa pela influência daquele astro, que naquele momento vai estar assim no céu. Mas uma coisa é muito importante para a gente entender, porque eu não entendia nada da astrologia, e eu só conhecia os signos, e já achava que Sagitário era a minha cara. Mas tinha umas coisas minhas que eu achava estranho. E depois que eu entendi que a gente tem influência de todos os signos, e dependendo da casa que ocupa, ele vai ter uma influência em tal aspecto da minha vida, eu comecei a entender. Por exemplo, eu sou Sagitário, com a lua em peixes, que, desculpa, entre aspas, é o mais besta, é o mais empático, é o mais fofinho, é o que ama todo mundo, bababá. E tem o ascendente em câncer, que é uma mãezona, né, que é materna. Aí eu comecei a entender coisas minhas que não pertenciam a Sagitário, mas faziam parte de dois elementos muito fortes. Aí eu, poxa, isso faz sentido. E aí eu fui entendendo um pouquinho mais. E eu pude entender o que é o mapa astral, porque eu nunca tinha parado para ver, mas é mais um instrumento que eu fiquei encantada de autoconhecimento. É mais uma oportunidade de você refletir sobre suas características, sobre seus desafios, inclusive sobre o seu processo kármico. Porque o mapa natal, o mapa astral, é uma foto do universo no dia que você nasceu. Naquela conjuntura, Plutão estava ativando tal coisa, em tal casa, na hora do seu nascimento foi batida a foto, e você vem com aquele mapa que é praticamente uma bússola kármica de potenciais que você tem, de coisa que você tem para trabalhar, de coisas pelas quais você pode passar e vai passar por aquilo, mas a sua bagagem anterior já vem no mapa também dizendo que o trânsito por aquela situação inevitável vai ser com mais fluência, porque você tem uma linha que liga ali, que é azul, que é a linha da fluência, ou vai ser mais tenso, porque tem uma linha vermelha, tudo isso sai no mapa. É uma coisa interessantíssima, mas é um processo, é um instrumento de autoconhecimento. Eu não sei se todo mundo já viu o desenho do mapa, depois eu vou pedir para a Suzana colocar alguns, para a gente ver as casas, os planetas. Não lembro se o que a gente separou tem as linhas no meio. Porque eu vi o mapa e eu não tinha noção do que era um bocado de linha ligando casa, vermelha, formando triângulo, formando cruz, ou era azul. Tinha várias ligações, eu não tinha ideia do que era aquilo, eu pensava que era só as casinhas. Mas tem as linhas que ligam, que determinam seus desafios, suas tensões, suas fluências facilitadas. Bom, eu vou pedir para a Suzana colocar o PPS e a gente vai fazer uma brincadeirinha. Eu acho que cada um sabe um pouquinho sobre o seu signo e sobre as características, e isso é o que todo mundo mais conhece, e é o que a gente vai menos falar, porque seria uma aula toda, no mínimo, para falar um pouquinho das características de câncer, um pouquinho de Sagitário, dos 12.
Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha rápida em que eu vou chamar um voluntário e fazer a pergunta. Cada quadrinho desse tem 3 verdades e uma mentira sobre o signo. E eu vou chamar alguém que não tem aquele signo para dizer qual é a mentira e qual é a verdade, tá? Por exemplo, eu vou chamar Cione, que é de Câncer, e vou pedir para Cione me dizer qual dessas frases sobre Áries é mentira. Quer ler, Rina? Quer que eu leia? Quer fazer? Não pode ler. Cione, ativa o microfone. Eu vou ler essas 3 coisas de Áries e pelo que tu conhece de Áries, as 4, desculpa, tu vai me dizer qual é a mentira. Áries fala o que pensa, doa em quem doer. Áries pensa muito antes de tomar uma decisão. Áries se torna ainda mais forte diante dos obstáculos. Áries assume riscos e não tem medo de encarar desafios. O que é que tu acha que é mentira sobre Áries? Isso é mentira. Eita lá. Fala o que Repete pensa, de doa em novo, quem doer. Fala o que Repete de pensa, novo. doa em quem doer. Vou repetir. Fala o que pensa, sem filtro. Pensa muito antes de tomar uma decisão. Se torna mais forte nos obstáculos ou assume risco e não tem medo de encarar o destino. O que é que parece mais fake aí de Áries? Mais bem feito ou mentira? Mais mentira, mais fake, mentira. Rapaz, nenhum. Estudinho aí é Áries. Pra Tem mim, algum porque Luan é ariano de na Áries. sala? Porque Luan é de Áries. Ah, é, Lu? É, A gente Luan, vai Luan. ver. Ah, Luan, Luan é certo. Áries. Dia Já 15, que eu vai acho para que aniversário todos... dia 15. Agora, de Certo, abril. tô lembrada. Luan é de Áries, mas ele deve ter muito peixe no mapa, porque é um fofo. Ninguém diria que Luan é de Áries, inclusive. Ele é super pacífico. Tá aí um caso contraditório. Tem alguém de Áries na sala? Não, né? Eu tenho lua em Áries. Tu consegue dizer o que é mentira aí dessas 3? 2. 2 é Dois, mentira. Não é um traço de Áries pensar muito antes de tomar uma decisão, porque Áries é fogo, Áries é impossível, ele vai e faz. Depois ele vê a bronca. Ele é impulsivo, ativo, é o primeiro signo da roda, ele quer iniciar as coisas e ele é de fogo. No geral, isso é Áries. Não quer dizer que Vou todo tirar onda Áries... aqui. É o signo de Bolsonaro. Maria, e é um signo prevalecente no mapa do Brasil, inclusive, tá? Vamos lá, touro. Eu vou chamar a Tati, que já está na roda. E ela não é de touro. Diz aí, Tati, o que é mentira em touro? É aventureiro, fã de esportes radicais, enfrenta cada dificuldade de cabeça erguida, gosta de estabilidade, por isso odeia correr riscos, é vaidoso e gosta de cuidar da sua própria aparência. Eu acho que é um. Isso. Touro é um signo de terra, não é aventureiro e fã de esportes radicais. Essa característica seria para Sagitário, por exemplo. Eu vou chamar a Lida. A Lida, tu não é de Câncer, não, tu é de Leão, né? Tá sem áudio. Consegue falar, Lida? Ah, tá muito baixinho de Alida. Deixa eu chamar Marcela Nascimento. Eu sou de Câncer. Tu é de Câncer, então tu vai responder sobre Gêmeos. Vê, segura aí. Vai. Gêmeos. Qual é a mentira? Odeia depender de outras pessoas. A curiosidade dele é maior do que a do gato. Seu maior sonho é casar e ter inúmeros filhos. Muda rápido de ideia e nem todo mundo entende. Qual é a mentira? Eu acho que é a curiosidade. Não. Tati, qual é a mentira dos Gêmeos? Deus me 3, defenda, né? tem inúmeros filhos. Casar e ter inúmeros filhos não é para Gêmeos. Vou pedir a Carol. Essa Carol, acho que Carol não é Câncer, né, Carol? Eu sou geminiana, mas eu tenho lua em Câncer e me considero muito mais Câncer. Então tu vai responder essa, porque você não é Câncer. Vamos ver se vai acertar logo. Mentira sobre Câncer. Odeia briga e tem dificuldade em esquecer ofensas. Fala o que pensa e não tem medo de magoar os outros. Ao longo de um dia, seu humor sofre muitas alterações. O lado emocional sempre fala mais alto que o racional. Qual é a mentira? A minha lua é em Câncer, então eu sei, entendeu? Eu me considero muito mais canceriana do que geminiana. E qual é a mentira?
É a 2. É a 2, muito bem. Fala o que pensa e não tem medo de magoar os outros. Não procede. A 1, e é contrário do 1, porque o 1 diz que o câncer tem dificuldade de esquecer ofensas. Câncer é muito sensível, né? E é signo de água, super sensível. Então, ele tem dificuldade de processar a mágoa. Ele lembra da menina que atrasou a mamadeira quando ele estava no berço aos 3 meses de idade. É verdade, é verdade. Qual é o signo de Rosério? Peixes. Então, ele vai responder de leão. Rogério, qual é a mentira? Seu brilho natural faz com que ele atraia muita inveja. Já nasceu com gênio forte e um tanto autoritário. Cria muitas expectativas em seus relacionamentos. É capaz de se humilhar para ter alguém na sua vida. Qual é a 4. mentira? O 4. Esse daí é um clássico. Muito fácil esse. Marcela Andrade. O teu é virgem, é Marcela? Então, eu vou botar tu para responder Libra, tá? Vê se tu acerta Libra. Eu sabia que tu era virgem. No signo que tu mandou um pouco antes da aula e pelo teu aniversário. Então, Libra. Mentira. Qual é a mentira? O desapego amoroso é sua marca registrada. Sabe acolher, ouvir e oferecer conselhos práticos. Tem um talento especial para conciliar e apartar brigas. Vive uma eterna guerra entre seguir a razão ou a emoção. Que a maioria dos librianos que eu tô... Consegue, Marcela? Tentando aqui, você. É que eu tô com duas pessoas de livro na mente totalmente diferentes. Mas esse foi o mais polêmico, Foi. Marcela. Tem algum virginiano na sala? Ou libriano? Lu Estrela. Lu, consegue dizer a mentira aí? Acho que é o 1. Eu acho que é o 1. Esse 1 aí tá combinando comigo, não. Exatamente, é isso mesmo. O desapego amoroso é sua marca registrada, não é? Inclusive, Libra é o signo da parceria, que precisa do outro, que se realiza, se vê e se descobre através do outro. E é o signo da casa 7, que é a casa das parcerias. Agora, deixa eu ver quem... Gileno, vê se tu descobre o de virgem, o erro. Mas eu vai ser Gileno. Rinaldo fica na tua, que vai ser Gileno. Olha, Gileno, Rinaldo querendo te vetar em tudo agora. Gileno já leu isso, rapaz. Gileno, você vai falar sobre virgem. Qual é a mentira? Seus olhos astutos não deixam escapar nada. Leva tempo para conseguir confiar 100% em alguém. Sente necessidade de ser o centro das atenções. Nunca está satisfeito e acha que pode fazer melhor. Qual é a mentira? Achei difícil essa, viu? Deixa Oi, eu só pensar Marcelo. aqui rapidinho. Deixa. Olha, lembre de Marcelinha. Marcela é virgem. Seus olhos são astutos, não deixam escapar nada, virginiano. Leva tempo para conseguir confiar 100% em alguém. Sente necessidade de ser o centro das atenções. Nunca está satisfeito e acha que pode fazer melhor. Eu acho que o 3. Muito bem. Esse 3 é a característica de leão, tá? Suzana, agora para o... Sul, escorpião. Esquece as coisas com muita frequência, escorpião. Sabe recomeçar do zero diante dos obstáculos. Sua intuição ajuda a resolver seus problemas íntimos. Sente dificuldade de controlar suas emoções e sentimentos. Qual é a mentira? Pela fama, eu acho que é o 4. Sente dificuldade em controlar suas emoções e sentimentos. Gileno é escorpião. Qual é a mentira, Gileno? Dizem que escorpião não esquece as mágoas, sabe? Mas eu acho que não é bem assim, não. Oi, tudo bem, Gil? Você é nada. um escorpião superior, a nata, mas elementos de água, escorpião, câncer e peixes têm memória muito boa. Quando diz aí esquece as coisas com frequência, não está nem falando de mágoa, mas é de ser disperso, de não guardar as coisas, de não ter uma boa memória. E os signos de água têm boa memória, todos. Como tem boa memória, guarda até as mágoas, claro. Mas escorpião não esquece, não é uma pessoa esquecida naturalmente, porque a gente sabe que não é todo escorpiano, vai depender do mapa, mas é uma característica tradicional. Agora, diante
essas polêmicas aí em relação, né? Por exemplo, vamos colocar aí essa situação do escorpião. Aham. A gente lembrar também o seguinte, que veja, o escorpiano, assim, esse arquétipo, é ver a coisa com profundidade, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que alguém chega e fala alguma coisa para alguém, tipo, até mesmo de uma certa forma agride, aí pode agredir um escorpiano, ele pode ter reação de guardar esse ressentimento ou o lado positivo que é por que fulano fez isso? Por que fulano falou aquilo? O que é que ele está passando? O que é que aconteceu hoje? Como é que está o mês dele? Então, enquanto o outro signo pode simplesmente dizer assim, esse cara é um idiota porque me agrediu, o escorpiano pode ter duas reações. Então, assim, sempre vai haver os dois lados da balança. Até Carol comentou aí que vê como os arcanos, para ver é um arquétipo, então assim, vai depender da intenção, vai diferenciar o que alguém pode analisar com profundidade até para acolher, para entender a pessoa, compreender, ser empático e acolher. De um outro lado, você pode guardar um rancor, guardar um ressentimento. Né? E escorpião não Oi? Qual é a mentira do escorpião? Que esquece as coisas com frequência. É mentira. Escorpião é considerado o signo das profundidades. Ele é intenso, ele é observador, ele investiga. E essas características, gente, dos signos em geral, vai influenciar e até ajudar. Claro que o mapa como um todo, mas que tipo de talento você tem, que tipo de facilidade, isso pode ser empregado também para as profissões, por exemplo, escorpiano, que gosta muito das profundezas, de catucar as coisas até descobrir a raiz, é bom investigador, é bom psicanalista, é bom psicólogo. Pode virar o próximo slide. Deixa eu ver alguém que vai falar de Sagitário. Eu vou pedir a Kelly. Qual dessas coisas são mentiras de Sagitário? Não tem medo de enfrentar os desafios da vida. A ansiedade e a fome andam juntas com você. O apego ao passado atrapalha a sua vida pessoal. O excesso de sinceridade assusta as pessoas. Qual é a mentira? Nossa, eu não sei tanto de Sagitário, mas eu acho que tá. Ah, tá. Nossa, tu come, Cécia. Eu ia dizer que eram dois, mas aí quando tu falou que era tu, eu falei, não deve ser esse. Eu acho que é um apego ao passado. Isso. Ou é o 2 ou é o 3. É o 3. Sagitário é ansioso, ele é de fogo, é ansioso. E ansiedade e fome também caminham junto, adoro comer. E apego ao passado atrapalha a vida. Esse é o falso, porque Sagitário não cria muitas raízes. Inclusive, é o signo da mochila nas costas. E assim, enfim, não guarda mágoa, não tem boa memória e toca para frente e realmente não se apega. Tem super facilidade de se desapegar. Inclusive, é um signo que não é bom para casamento, tá? Fica a dica aí. Capricornianas, deixa eu ver aqui alguém para falar de Capricórnio. Babi, tá com som legal? Tá com áudio bom, Babi? Se Babi não tiver, eu vou pedir a Andra. A negação, né? O falso do Capricórnio. Desiste antes mesmo de tentar o que deseja. Analisa todos os riscos antes de tomar uma decisão. Eu estou, mas eu estou dizendo. Tá, mas é justamente, eu quero o signo que a pessoa não seja. Nem sempre consegue expressar os seus sentimentos. Por ser independente, gosta de prosperar por conta própria. Do que tu conhece de Capricórnio, qual é a mentira? Repete aí de novo. Repito. Desiste antes mesmo de começar o que deseja. Desculpa. Desiste antes mesmo de tentar o que deseja. Analisa todos os riscos antes de tomar uma decisão. Nem sempre consegue expressar os seus sentimentos. Por ser independente, gosta de prosperar por conta própria. Eu acho que é o segundo. Eu vou mandar o Capricorniano aqui responder. Diz aí qual é a mentira, Rina. Número 1. O número 1. Eu tenho falso. Capricorniano aqui também. Falso. Desiste antes mesmo de tentar o que deseja. Muito pelo contrário. O símbolo do Capricórnio, inclusive, é uma cabra. É uma cabra. E a cabra montanhesa, que a cabra é capaz de subir uma montanha. O Capricorniano, quando quer, não desiste mesmo. Só depois que teimoso que só. Exatamente, da cabeçada. Deixa eu ver agora, Aquário, quem vai responder? Oi, amor. Oi?
A mentira ou é verdade? Tá perguntando, é Vilma. É mentira. A número 1. A número 1 é O mentira. três. Capricorniano não desiste. É o 3. Opção Oi? 3. Opção 3. De Capricórnio? Sim, a mentira é a opção É 3. não. É verdadeiro, Capricórnio. O item 3 é verdadeiro. Nem sempre capricorniano expressa seus sentimentos. Quem é que tá falando? Vilma. Oi, Vilma. Pronto, o falso aí nessas 3 é que nem sempre capricorniano... Ou, o falso é aquele que eu te disse. Ele não desiste das coisas. Capricornianos nem sempre conseguem expressar os seus sentimentos. Isso é uma verdade. Ele é um signo de terra, ele é mais desconfiado, ele precisa de segurança para se declarar, saber onde está pisando para não levar um fora. É um signo que planeja bem antes de se declarar, de começar uma relação. Ele não expressa os sentimentos tão facilmente, feito fogo, que todo mundo sabe se gosta ou não, porque não esconde, porque não tem medo, tá? Tem que adquirir confiança, É. né, assim, Pois é. É frio, Falta do Capricórnio. Olha, alguém dizendo que é frio e calculista, eu já não sei essa parte não, viu? Esse lado B aí, a parte podre dos signos. Aquário agora, vou botar aquário. Eu já chamei. Edu, vou botar para tu falar de aquário. Ver qual é o negativo. Ele é aquariano. Vou botar aquariano, peixes. Tati. Peixes, Edu, que é depois de tu. Gosta de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Sabe controlar suas emoções com muita facilidade. É comum criar expectativas em todas as áreas da sua vida. E a humildade é um traço bem definido em sua personalidade. Qual é a mentira aí de Como é peixes? a última que eu não escutei? A última? A humildade é um traço bem definido em sua personalidade. Eu acho que. Eita, fala a primeira e a segunda de novo, porque eu não me confundi agora. Teu som tá baixinho. Gosta de ajudar os outros sem esperar nada em troca, o pisciano. Sabe controlar suas emoções com muita facilidade. É A comum dois, criar essa daí. expectativas em tudo. Oi? Essa Eu dou- 2. Muito bem. Tem algum pisciano na sala? Rogério. Pisciano nego era pisciano, nosso mentor, nosso amado mentor. É difícil controlar naturalmente o pisciano, que é de água, né? É um signo de água, é difícil de controlar as emoções. Os signos de água, geralmente, são mais emocionais. É uma das características do elemento água. Por fim, aquário. Deixa eu ver quem faltou chamar aí para falar de aquário. Deixa eu ver aqui outro nome na sala. Eu não sei se Drick está conseguindo. Não sei se Drick entende de aquário. Tá aí, né, Drick? Tô, Vê se sim. tu conhece. Vamos ver se tu vai acertar aí. Tu conhece alguém de aquário? Não. Eu soube agora que Eduardo é de aquário. Conhece, mãe é diabetes e aquário, homem. Pronto, aí pense em Edileide, Beth e Edu. O que é Tá mentira? Choca as pessoas com seu jeito de levar a vida, o aquariano. Não, isso daí é mentira, já sei. Já vou começando inteiro. De Vamos lá, folga. outro. Já é essa de cara? De cara, número 1. Mas eu falei o resto para ver se os aquarianos discordam. Andresa, observa aí. Tem opinião própria e não vai pela cabeça de ninguém. Costuma ter uma legião de amigos de todos os tipos possíveis. Odeia a solidão e não consegue ficar solteiro por muito tempo. Diabetes tá rindo aqui descaradamente. Qual é? Rapaz, eu diria o 3. Eita, Fiquei entre o 1 e o aquário 3. Eu Quem fiquei entre respondeu um. 4? Chama a Ciane para responder. Eu, Carol. Carol, é o 4. Gente, aquariano é o signo. Aquariano é o signo revolucionário. E uma das palavras do aquariano é liberdade. Aquariano não quer criar raízes, não, também. Então, a história de odeia solidão e não consegue ficar solteiro por muito tempo é falso. Ele é revolucionário, ele não vai pela cabeça de ninguém, ele gosta de uma boa briga, de lutar pelos outros, pelos direitos, mas de se apegar, não. Aquário Pensa na era do aquário, que era associada aos hippies, de paz e amor. Aquariano é bem aquilo, sabe? Então, pronto. Era só para tirar uma onda, porque a gente não vai falar de cada signo, mas queria ver o quanto vocês conheciam. Essa brincadeira foi Discordo, virada viu, César? Oi? César, quero falar rapidinho. Eu discordo desse quadro.
Porque tem outras influências, como disse Cécio. Sim, Mas o claro, arquétipo é. do aquário, do aquariano é isso mesmo. Inclusive, os próximos 20 anos, a gente vai viver uma influência muito grande de aquário. Vai ter muita revolução na tecnologia, na educação, muita questão da diversidade vai vir à tona, essa questão da sustentabilidade, tudo isso é aquário. Então, tudo isso vai vir muito à tona, vai ser muito escancarado, cada vez mais essa questão, por exemplo, da valorização dos diferentes, isso vai vir muito à tona, porque o 3, por exemplo, fala muito de aquário. Costuma ter uma legião de amigos de todos os tipos. Aquariano é uma pessoa muito diversa. E isso a gente vai viver, essa influência muito forte nos próximos 20 anos. Todo mundo. E só deixando uma observação também, já que tá, trouxe isso, deixando claro que ainda não é a área de aquário. Então, está chegando a era de aquário, a era de aquário ainda vai demorar um pouco, viu? Eu queria... Essa brincadeirinha foi tirada de uma página bem divertida do Instagram, que é Astrolocamente. Uma página que eu sigo, né? Umas coisas bem engraçadas, sempre tem coisa interessante. Tem falando da criança de cada signo, do currículo de cada signo, o que é que tem, é sempre divertida. Mas vamos lá agora falar dos elementos. Rina quer falar? Se não quiser seguir o roteiro. Eu vou falar, a gente vai fazer uma pequena pecinha, meio improvisada, também para ficar dinâmico. Mas deixando claro que eu vou falar dos elementos: fogo, terra, água e ar. Fogo, por exemplo, quais são os signos de fogo? Sagitário, Áries e Leão. Água, Peixes, Escorpião e Câncer. Água é mais emoção. Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Ar, Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Aí, para a gente entender as características, porque a gente podia ficar citando as características do signo e de cada elemento, mas essa dinâmicazinha que eu vou fazer com Rina, que é uma mini peça sem muito ensaio, o comportamento do personagem vai falar muito sobre ele, tá? Eu vou ser a subordinada de Rinaldo só por hoje. Eu vou ser vários personagens, porque cada elemento vai ter um nome, mas eu vou ser a Office Girl, a faz tudo. Até porque eu sou capricorniano. Né? E eu vou ser muitas, porque eu vou ser cada elemento. Vou ficar sem máscara, tu fica com máscara. Bora. Ele tá na empresa. Ué? Aninha, vem cá, por favor. Cheguei. Olha, tem essa conta para pagar. Agora é o seguinte, essa conta vence hoje, tá? E o banco deve estar fechando daqui a uns 15 minutos. Tô indo. Tá agilizar, né? Que a gente não vai ter tempo. E aí, filha? Paguei não, tava fechada a agência. Mas, rapaz, o banco fica na outra rua e não deu tempo de chegar. Eu saí com a conta. Tu chega mas, aqui 1 hora depois. Mas deixa eu explicar. Eu passei ali na cantina, tava aberta, tinha saindo pão de queijo quentinho. Aí eu vou comer um pãozinho de queijo. Parei, comi meu pãozinho de queijo. Desci. Quando eu cheguei na portaria, Tati, parei para trocar uma ideia, porque eu tinha um horóscopo de hoje para Tati. A gente ficou conversando com o tempo que não se via, né, por causa da pandemia. Segui o caminho. Quando eu tô chegando perto do banco, paro na padaria, tava em promoção, sonho. Comprei um de doce de goiaba, comprei um de doce de leite, comprei um de creme de confeiteiro. Comi o meu sonho e fui andando. Quando eu cheguei na banca de revista, estava um jornal falando uma reportagem sobre a pandemia que acabou de acabar. Eu quero ver os números. Fui pegar o jornal, fui ler. Quando eu ia já chegando, tinha um passarinho em casa machucado, eu fui ajudar o passarinho. Quando eu vi, já estava fechando a porta do banco, voltei, que eu não ia dar viagem perdida. Foi isso. Não é possível que toda vez tem que dizer que é urgência, tem que dizer que você vai salvar a empresa, que você é um herói para você conseguir fazer. Se você tivesse dito isso, que era urgência, que dependia disso, para a empresa ter lucro, para eu manter meu emprego, que era uma missão, você disse que era para pagar uma conta qualquer um paga. É touro. Manu, vem cá, por favor. Olha, tem essa conta aqui para pagar, vence hoje. 15 minutinhos do banco está fechando. Por favor, paga essa conta. Tá joia.
Tá aqui. Paguei direitinho, tá o carimbo, trouxe logo uma segunda via, tudo certo. Estava muito agradecido, viu, Manu? Não precisa agradecer, não. Minha obrigação. Eu tô aqui para trabalhar, é minha função, eu fui e paguei. Não tem nada demais. Áreas. Essa ignorância é áreas. Não é terra. A cara de Ciane. Eu acho que tá virgem, hein? Quem parou para comer foi touro, óbvio. Ô, Andresa, dá um pulinho aqui, por favor. Agora é eu, câncer, água. Não dá qualquer coisa aí. O capricorniano organizado perdeu a conta. Tá aqui. Por favor, Andresa. Por favor, Andresa, essa conta vence hoje, tá? Tem 15 minutos para o banco fechar. Paga, por favor. Arrumou um namorado no meio do caminho. 3 horas. Sagitário. Se não foi Sagitário, foi Gêmeos. Eu te dou, eu boto mais 3 horas. Obrigado, viu? Não, eu fico chorando. O que aconteceu, Andresa? Você tá chorando? Não, tá tudo certo. Tá tudo que eu ouvi. Ainda não tá tudo Eu certo. fui ignorante com você. Eu pedi só para pagar a conta, você pagou. Agradeci. Nada, não. Eu vou falar porque eu achei que a gente tinha uma relação, que a gente era amigo, que tinha uma coisa entre a gente. Mas você agradeceu tão seco, eu fiz tanto esforço, eu tenho o maior carinho, trago cafezinho, lhe dou bom dia. Pensei que a gente tinha uma relação de amizade, mas foi só um obrigado seco. Gêmeos. Imagina quando chegar um outro funcionário também, como é que isso vai ser. É. Então, Gêmeos é câncer. Esse drama é câncer. É câncer, é dramático. E chora, e chora. Tati, dá um pulinho aqui, Tati. Olha, tem essa conta aqui para pagar. Vence hoje. O banco está fechando 15 minutinhos. Essa conta chegou dia 20. Essa conta vence hoje, cara. Eu sei isso. Tu é desorganizado, não tem planilha, não. Não tem agenda, não tem lembrete, não tem organização. Ninguém merece virgem. Ninguém merece virgem na vida. Falta 20 minutos para fechar o banco. Agora eu não vou correr, porque não vai dar tempo. Devia ter pagado no dia. Como é que pode um negócio desse? E tem mais, esse código aqui, ó, 96, isso pode ser recalculado, isso pode ser replanejado. Pode? O banco consegue trocar. Espera aí um pouquinho. Dá licença aqui do seu telefone. Vou ligar para o gerente. O teu telefone, gerente? Eu tenho sei de cor, eu tenho contatos. Eu sou a pessoa que tem contatos. Jorge, é o seguinte, eu tô aqui com o meu patrão enrolado, sabe? Ia perder a conta aqui, um prejuízo grande. Eu quero. Não, peraí, eu quero trocar a data do vencimento. Eu sei que pode atualizar aqui no código 96. Não, eu sei que pode, não adianta enrolar, não. Olha, eu sei que eu já pesquisei, pode trocar. Diga aí como é que eu faço. Ah, tá aqui. Tá, obrigada, Jorge. Menina, meu Deus. Isso daqui é um mouse. Tá vendo esse negocinho de mouse? Ele mexe, acessa aqui, ó, computador. Isso daqui é internet. Precisa disso tudo. Estou lhe explicando. Isso daqui é internet. Tá aqui no Itaú.com.br, ó. Trocar data, emitir fatura. Aqui, ó, 95, né? Tem mais 2 dias para pagar. Bota aqui tua senha. Sabe, né? Eu sei sua senha. Pronto. Tá vendo esse quadradinho aqui? Esse quadradinho é impressora, porque você gosta de papel, né? Gosta de maltratar a natureza, gosta de pegar no papel. Tá aqui. Imprimir sua via, passar bem. Menina, meu diretor falando comigo todo dia. Acabou os elementos. Mas vocês estão ruimzinhos, viu? Porque vocês disseram as coisas erradas aí. Fogo, não era fogo, ficar dizendo que era Sagitário. O primeiro que foi fogo, no meio do caminho, teve outras coisas mais interessantes. Porque a missão dele era pagar uma conta. Que heroísmo tem nisso? Que grande coisa pagar a conta. Se o patrão, se a pessoa lhe dá um cartaz, você vai fazer alguma coisa nobre, grande, salvar as contas, mas pagar uma conta qualquer um paga, porque chamou você, porque não chamou seu Zé. Aí você vai, acha o sonho, acha um amigo, acha o cafezinho, acha a coisa mais interessante na vida. E o banco fecha. Então, é o pessoal que tem fogo. Esse elemento fogo citado aqui não é só porque eu sou Sagitário, Áries ou Leão.
Eu posso não ser esse signo, ter predominância do elemento fogo no meu mapa, entendeu? Então, algumas pessoas que não têm esses signos e se identificaram com esse comportamento é porque tem muito fogo no mapa. O de terra, que o exemplo foi Manu, que alguém ficou, esse é abusado, não sei o quê. Não, não era abusado, nem era Áries. Era touro, virgem e capricórnio, ou pessoas que tenham muito terra no mapa. Ela só fez isso, não, ele agradeceu, ela disse, não, minha missão, fiz, paguei, voltei, minha função é essa, touro realiza. O elemento fogo é empolgo-me, logo existo, ele precisa de empolgação. O touro, que é terra, realiza, logo existe, ele está para realizar, para concretizar o pessoal de terra. A água, que é o dos sentimentos, é sinto, logo existo. Ficou chateado porque recebeu um obrigado qualquer, que já achou que tinha uma relação de amizade, porque servia cafezinho, porque dava atenção ao chefe, não foi reconhecido, bababá, ficou magoado. Quando chegou outro funcionário, ele se sente escanteado, é mais sensível. Sinto, logo existe. Pessoal de água, ou que tem muita água no mapa. E ar, penso, logo existe, que é do raciocínio, da praticidade, resolve sua vida. Você não sabe, não faz planilha, resolve, liga, não deixa para depois. A é resolução, realiza, corre atrás e é racional, tá? Isso foi uma pincelada para a gente ver um pouquinho dos elementos, porque se for estudar mesmo os elementos, é muita coisa. Eu queria deixar uma observação sobre os elementos também. Quem já fez o mapa pela internet, ou mesmo com astrólogo, por exemplo, o meu mapa, eu fiz a contabilidade do peso de cada elemento. Eu tenho excesso, tem uma média. Eu tenho excesso de fogo, tenho muito no mapa, mais do que o limite. Tenho excesso de água, excede a água. O ar, eu tenho abaixo, raciocínio, praticidade abaixo. E água e fogo eu tenho muito. E terra eu tenho no limite. É o único que eu tenho dentro do padrão é terra. O resto é excesso, é falta. Mas alguns astrólogos dizem assim, você tem pouca terra no mapa. Para compensar isso, ande descalço na grama, plante, pise na terra. Você tem pouca água no mapa. Então, para compensar isso, vá nadar, E você diz que não é. Se você nasceu astrologicamente sobre aquelas condições de muita terra, e não está falando de terra-areia, está falando do elemento terra, que é construção, realização, concretude, segurança. Se você tem falta disso, não é pegando numa terra que vai mudar a condição astrológica sobre a qual você nasceu. Esses elementos que você tem mais ou menos, ou seu signo, ou suas casas, não vai mudar. É o mapa natal. Então, não tem que consertar. As pessoas são diferentes, tem quantidades de elementos diferentes, e por isso características diferentes. Então, se eu tenho um bocado de fogo, e eu tenho vontade, iniciativa, criatividade, eu tenho que trabalhar na minha vida isso, eu tenho que usar os elementos que eu tenho, entendeu? Eu tenho que aproveitar. Eu sou uma pessoa constituída dessas características. Não é porque eu tenho pouco A. Outra pessoa que tem mais A vai fazer outros atributos, vai ter outras funções, e as relações e as coisas vão se construindo com esse movimento. Ninguém é igual, todo mundo é diferente. Então, não tem isso de consertar mapa, de consertar elemento, de mudar ascendente, de não gosto da minha lua. Você é o que é. Quando você faz o mapa, você identifica as possibilidades que você tem e você trabalha nisso, para fazer o melhor possível com a terra que você tem, com o signo que você tem, com a lua que você tem, na casa que você tem, com o planeta que você tem. Tudo é divino e maravilhoso, não tem erro, tá? Agora eu vou deixar o Rinaldo falar um pouquinho, não sei se sobre as casas, sobre os planetas, ele escolhe. Sobre os signos. Sobre os signos. Gente, é só uma historinha, tá? A gente vai para dar algumas características dos signos através de uma historinha. Pode tirar a máscara. Aí uma coisa bem... Só com esse cenário aí, rapidinho. Tô só querendo entender qual é esse cenário. Esse sofá florido aí é na casa de César ou é na casa de Rinaldo? Por favor, me atualize. Olha. Querendo organizar aí. Tati, eu não vou nem considerar um aspecto do seu comentário, mas assim, em termos de sua curiosidade, você acaba... Só pode ser de gêmeo. Você acaba que tira toda uma... Vê que constrangimento. Vê que constrangimento. É uma televisão que foi coberta com lençol, Tati. Pronto, agora tá gravado aí no YouTube. Pronto. Era isso que você queria.
Você tem a sua informação, é aqui em casa. Faço automática. E digo mais, o fundo não ia ser aqui, o fundo ia ser ali. Depois eu vou mostrar o fundo de lá, que ele não queria botar, porque tá livros empilhados, caixas. Eu digo, se Tati chegasse aqui, ela já tinha ajeitado isso. Essas caixas, esses livros. Pois não ajeitou, botou o fundo para cá e Tati desmascarou o fundo aí, fantasiado. Registre-se que as caixas que estão lá do outro lado foram doações de Cleide Guido, doações de Fran para a EFE, que ainda não deu para levar, não tem coisa minha ali. Tem coisa minha em outros cantos, mas ali não, do outro lado. Mas, enfim. Está satisfeita, Tati? Mais alguma pergunta? Agora eu já desvendei que está na sua casa. Foi só ver a televisão. Era só curiosidade mesmo. Não consigo. Tá certo. Gente, é o seguinte. É uma coisa bem simplesinha, bem besta, mas só para a gente simbolizar aqui os signos, né? Então, a história... essa questão dos signos, ela é baseada... tem um envolvimento com a questão das estações do ano para o hemisfério norte. Então, o primeiro signo, ele tem um simbolismo que passou-se o outono, onde as folhas caíram, passou o inverno rigoroso no hemisfério norte, e chegou aquele momento em que uma sementinha que ficou escondidinha entre as pedras começou a brotar. E ela não teve medo, botou a cara para fora, foi germinada, começou a crescer aquela plantinha com toda a coragem, toda a vontade, sem temer. Botou a cara sem saber se ia dar certo ou errado, e isso é Áries. Áries uma marca de Áries é o pioneirismo. É agir sem pensar. Se deu errado, corrige, mas faz. Mete a cara e faz. Só que essa plantinha, ela começa a soltar sementes e vai se germinando mais plantinhas naquele local. E daqui a pouco foi criado ali um gramado. Então, a formatação material desse pioneirismo de Áries é touro. Touro representa essa formatação material. Só que com esse jardim crescendo, esse campo crescendo, ali tem parasita, ali tem minhoca, tem plantas de diferentes tipos. Então começa a se observar essa diferença, essa diversidade. E aí é Gêmeos, que começa a ver as coisas que estão diferentes, uma coisa diferente da outra, aquilo tem ali naquele canto, naquele outro canto. Gêmeos tem esse, vamos dizer assim, esse arquétipo. Depois que já crescido, né, começa a crescer as árvores, e aí os galhos os galhos de uma árvore, eles começam a se identificar com aquela árvore. Então, um galho que começa a se identificar com aquela árvore onde ele está, é um sentimento de pertencimento. Então, Câncer vai ter esse sentimento de pertencimento, esse galho que se identifica sendo daquela árvore, daquela família. Só que vai ter um galho que vai se achar melhor do que o outro, do que os outros, né? Que é o mais bonito, que é o que dá mais fruto, que é o que tem mais folha. E aí a gente chegou em Leão. Mas aí, para raiva de Leão, vai ter o galho que vai dizer assim, ó, se tu ficasse inclinado, se tu fosse inclinado um pouquinho mais para cima, seria mais resistente. Se tu tivesse um pouquinho mais de folha, poderia dar mais fruto. Então, quem cuida desses detalhes, quem cuida de verificar como se tornar mais produtivo, como cumprir a finalidade com mais eficiência, é Virgem. Mas Libra vai chegar e dizer assim, ó, gente, todos os galhos são iguais, todos os galhos vão cumprir com a sua missão, não tem que ficar diferenciando um galho do outro. E Escorpião vai dizer assim, ó, vocês estão olhando para a árvore já daqui para cima, da terra para cima, mas e as raízes? Como é que estão as raízes? Será que elas estão fortes? Será que elas estão resistentes, tão boas ou não? Escorpião vai ter esse cuidado de olhar para as profundezas, vai olhar o que é que tem debaixo da terra que ninguém está vendo, ninguém está se preocupando. E Sagitário vai dizer, para que ficar com esse desespero? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tá tudo certo. A gente tem que mais, ó, viajar aqui, ó, o vento que passa nas folhas. Vamos viajar aqui por esse campo, por esse mundo. E Capricórnio vai dizer, ó, gente, o inverno está batendo na porta. Tem que produzir fruto. A maior quantidade possível para estocar. O inverno vai ser muito forte.
Já Aquário vai dizer assim, por que a gente tem que ser um pé de manga? Por que não podia ser um pé de uva? Por que não podia ser um pé de jaca? E aí começa assim uma rebelião, né? Começa a se revoltar. E no final chega Peixe para dizer, Aquário, tem calma, baixa a bola, paz, não vamos criar caso, não vamos criar confusão. Massa. Tem várias historinhas que dá para contar com os signos e mostrar Eu as queria tirar uma características. dúvida, César. Não sei se já ouviu falar. Não sei se já ouviu isso. Tem gente que diz que Peixe já passou por todas as casas do zodíaco. Tu já ouviu isso? Quem é do signo de Peixe já passou por todas as outras casas. Não, todo mundo tem peixes e todo mundo tem as 12 casas. Que Peixe já passou por todas as casas, até os 12 signos, as 12 casas, todos os planetas, todos os símbolos, mas como se Peixe fosse uma evolução e reunisse tudo, né? Não, nunca ouvi falar, não. É por isso que vive fora da casinha. É por isso que vive fora da casinha, esse ano está dizendo. Gente, eu vou pedir para a Suzana compartilhar, não sei se ela lembra, se ela tem aí, o desenho das casas, esse que é rosinha, que tem até uns desenhinhos dentro, se tu tiver. Tem vários... Oi. Nossa. Tem vários desenhos de casa. Não, é o rosinho que eu te mandei antes, se tiver, senão não tem problema não. Que tem uns desenhinhos do que simboliza cada casa. A cor que predomina é rosa. Se não, Rinaldo te passa, que eu tenho no grupo, eu vou falando. Pronto, vai falando. Porque eu vou mostrar para vocês o desenho do mapa, com as 12 casas, como eu disse, todo mundo tem as 12 casas. Aí, de acordo com a sua data, horário de nascimento, local, é como se fotografasse como estava essa conjuntura. Então, o meu mapa pode ter 5 planetas numa casa só e ter várias casas vazias. Quando você pega e faz o seu mapa astral e vê, oxe, minha casa tal, essa casa é tão importante e o meu tá vazio. Nunca tá vazio, ele pode não estar ocupado por planeta. Mas fora, do lado de fora, tem os desenhos dos signos. Ele tem pelo menos o signo. E também outra coisa, toda casa, vai ficar mais fácil quando eu mostrar o mapinha, mas toda casa tem um dono originário. Tem um planeta, que é o regente de tal signo, e ocupa oficialmente aquela casa. Ele é o dono daquela casa. Só que quando você nasceu, quem estava por ali era tal signo e tal planeta, entendeu? Mas tem uma referência inicial. Pronto. Esse eu vou mostrar depois outro mapa, mas era tipo uma pizza cortada. Eu botei esse só porque tem o desenho do que simboliza cada casa para a gente entender. Por exemplo, a casa 1 significa a sua identidade e como você inicia as coisas, como você é visto, por isso que tem um espelho. É como você se apresenta. Quando você chega num lugar, como é que você se porta? Quando as pessoas falam de você, como é que elas lembram? A imagem que você passa, é a sua identidade e a sua imagem, a casa 1. Aí tá tudo vazio, tá? Só são os símbolos do que é cada casa desocupada. Dá para fazer muita relação entre astrologia e tarô. Quando a gente vai fazer uma consulta de tarô, lá na escola a gente usa normalmente as 3 casas, porque tem várias formas de colocar. Quando você pede à pessoa, ao paciente, puxe 3 casas. Antes de existir aqueles números, as 3 casas já existem. Física, mental e espiritual. Dependendo do que vai casar ali, vai ter uma leitura, entendeu? Então, funciona mais ou menos assim. Só que no tarô que a gente coloca é físico, mental e espiritual, ou presente, passado e futuro. E aí, dependendo do número que cai, vai ter uma interpretação diferente. No nosso mapa de kármico, no nosso mapa astral, natal, tem essas 12 casinhas, dependendo do que for ocupada. Então, por exemplo, a 1 é como eu inicio. Vamos supor que você seja câncer. Você tenha, na casa 1, está ocupada pelo câncer, pelo signo de câncer. Quem tem câncer na casa 1, como é que inicia as coisas? Com jeitinho, com cuidado, porque câncer é cuidadoso, porque câncer é emotivo, porque câncer gosta de criar laços. Então, você chega num lugar, você não chega... Se fosse leão, chega no ambiente, todo mundo sabe que chegou, já quer ser o centro das atenções, quer fazer amizade, o câncer chega mais encabulado, vai cativando, sendo fofinho com as pessoas. Estou dando um exemplo, tá? E inicia as coisas na vida assim. Iniciar um projeto, iniciar um trabalho, início de tudo. E é visto assim, quem tem o câncer na casa 1, por exemplo, é visto pelas pessoas como materno. Eu tenho câncer na casa 1, por exemplo. As pessoas me veem como cuidadora, como materna, eu sei disso. Mas não vou dizer o que é cada signo na casa, não. Vou dizer o que representa cada casa, tá? Depois no mapa, quando vocês olharem, vocês sabem mais ou menos. Identidade, como eu inicio, como eu sou visto.
2, os recursos. O que é que eu produzo, como eu produzo, como eu me mantenho, de onde é que vem os meus recursos, meus ganhos. 3, as casas significam muitas coisas, tá? 3 pode ser irmãos e pode ser também comunicação, aprendizado. 4, família, lar e imóveis. Família, lar e imóveis. 5, filhos, criatividade, prazer, alegria. 6, cotidiano. Como é que eu lido no meu dia a dia? Como é que funciona o meu dia a dia? Rotina e também saúde, na casa 6, a gente vê isso. 7 é a casa das parcerias, relacionamentos tipo casamento ou parceria que você faz, que estabelece na sua caminhada. Parceiros para produzir uma coisa, parceiro no trabalho, parceiro numa missão social, por exemplo, parcerias. 8, recursos compartilhados, heranças, coisas que você ganha, e intimidade, sexualidade, na casa 8. 9, filosofia, religiosidade, e religião, no caso, e viagens. A conquista por coisas estranhas, estrangeiras, procurar coisas fora. 10, reputação, profissão. E é profissão também no sentido de profissão, com profissão no sentido do que eu vim professar ao mundo. O que é que eu posso contribuir? O que é que eu professo quando eu exerço minha profissão? Entendeu? E é interessante, vou fazer uma pausa, para você, no mapa, por exemplo, você quer ver o seu lado de trabalho. Quais são as casas que vai determinar a área de atuação, como é que você, a que você se dedicar, como é que você vai ganhar dinheiro. Não é só uma outra casa, são 3 que pesam. A 2, que é recursos, como eu ganho recursos. 10, qual é a profissão ou a profissão. E 6, o meu dia a dia, meu cotidiano, como é que eu administro as coisas. Essas 3 coisas relacionadas vai determinar a minha profissão, o meu ganho, é um conjunto. A 10 é a reputação também, como é que as pessoas lhe veem, sua reputação, seu status social, como é que você é reconhecida, tá? 11, associações, sindicatos, grupos aos quais eu pertenço, por me identificar. 12, coletividade, humanidade, o que é que eu deixo para o mundo, como é que eu me relaciono com o todo, tá? Aí deixa eu explicar umas coisinhas interessantes. Pô, já é 9h15. O mapa tem a parte inferior e a parte superior. Se a gente olhar para a parte inferior, são as coisas mais materiais, mais concretas, e as de cima são as mais superiores, espirituais, subjetivas. Do 7 ao 12. E cada casa funciona em conjunto com a que está oposta. Por exemplo, eu falei, identidade, eu. De frente para 7, parceria, eu com o outro. 2, o que eu produzo, meus ganhos. 8, recursos compartilhados. 3, irmãos, por exemplo. Vamos significar irmão, comunicação e aprendizado. 9, mais irmãos, filosofia, religiosidade, amplia, tá? 4, lar, família, imóveis. 10, profissão, a família que eu me relaciono para produzir alguma coisa profissionalmente. 5, criatividade, filhos. 11, causas, associações com mesmos interesses, que me faz querer participar de um grupo maior. 6, cotidiano, dia a dia e saúde. 12, é um cotidiano ampliado, é onde eu me relaciono com toda a humanidade, como é meu dia a dia com isso expandido, entendeu? Então, às vezes, você tem mais planetas concentrados na parte de baixo do mapa ou na parte de cima, e isso vai determinar também muita coisa na sua vida. E uma informação que eu considero interessante, por exemplo, como é meu caso, na parte superior do mapa só tem uma casa que eu tenho um planeta, que é a casa 8. Todos os meus planetas são na casa de baixo. Aí a astróloga explicou, por exemplo, só uma curiosidade, quando você tem um planeta só forte no mapa em cima ou embaixo, ele, para tentar equilibrar a sua roda, ele vai ser muito forte. Por exemplo, eu tenho a Lua na casa 8, então vai ser muito importante para mim, porque essa Lua vai representar muito, vai fazer um esforço, vai ativar muito algumas questões minhas, porque o resto tudo está mais para o lado de baixo do mapa, entendeu? Só uma explicação.
Então, resumidamente, isso são as casas. Eu vou pedir para compartilhar. Eu não sei se eu mandei esse outro mapa para a Suzana. Bota aquele outro, Chu, por favor. Não, pega o outro que ela botou antes. Eu já disse o significado de cada um. Eu sei que a aula vai ser muito curta, mas só para a gente ter uma ideia como é complexo, fora os cálculos que são feitos. Eu vou dizer que signo ocupa cada casa e que planeta. Pelo adiantar da hora, a gente não vai nem conseguir falar de cada planeta. Só rapidinho. Diz. Quando na outra figura, deixa eu colocar. Cada planeta rege um signo e cada dupla ocupa uma casa. Diz. No caso do outro, Suzana, ou depois. Pronto, valeu. Né? É só para a gente ter uma ideia que isso aqui, né? Esse muita gente deve conhecer, mas enfim, isso é um mapa astral, é como se fosse uma foto do céu no momento que a gente nasceu, né? Mapa astral, mapa natal, porque aí você vai, a partir de uma perspectiva da Terra, vai ter, como se o céu tivesse dividido aí, vai ser dividido em 12 signos, né, do zodíaco e também 12 casas, né? E cada signo vai estar numa casa. Aí, como o César falou também, né? Cada signo vai estar numa casa. Vai ter planeta nas casas, pode ser mais de um em cada casa. Então tem muita coisa, vai ter os aspectos, assim, o grau que um planeta vai estar do outro, aí vai também interferir nisso aí. Então é uma coisa muito complexa, além de um signo solar. Mas isso é como se fosse um mapa natal, aí a gente entender como se fosse uma foto do cosmos no momento que a gente nasceu. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Sagitário é na casa 9. Originalmente, Sagitário originalmente ele habita a casa 9, que é a casa de Júpiter. O regente de Sagitário é Júpiter. Mas no meu mapa astral, o meu Sagitário, na hora que eu nasci, a constelação estava exatamente na casa 5. E a casa 5 é onde eu tenho mais planetas também. Coincidentemente, eu tenho 4 planetas na casa 5. O Sol, que é o mais poderoso, né? Que é o de Sagitário mesmo, assim, a minha identidade, tá lá. Sol e mais 3. Então, a casa 5 é muito forte para mim. Eu vou ter várias características e muito peso no que é a casa 5. Criatividade, filhos, e aí filhos entenda-se de diversos modos, alegria, prazeres. Eu me identifico demais com a casa 5, de fato. Quando eu fui ler sobre a casa 5, é a minha mais populosa, entendeu? Então, às vezes, pode coincidir de você, o do seu signo original, Câncer é a casa 4, originalmente, é a casa da família. Pode coincidir disso no dia que você nasceu, está exatamente Câncer na casa original. Então, é mais forte ainda o peso daquilo dali, do que significa a casa 4 para você. Não vai dar para ver, mas, por exemplo, eu também podia ter Câncer na casa 4, que é o original dele, e, ao mesmo tempo, dentro do mapa, que esse daqui eu não trouxe, tem umas linhas cruzando. Por exemplo, a casa 4 pode ter uma linha vermelha com a casa 11 ou com a casa 10 e ter a minha lua na casa 10. Lua é o regente de Câncer. Ele pode estar, estou dando um exemplo qualquer, em uma outra casa e tem uma linha vermelha. O que é isso? Mesmo eu tendo o Câncer na casa 4, que é a original, que era perfeito, não sei se vai dar para ver o de Rina, as casas vermelhas, as linhas vermelhas. Eu estou com um traço vermelho bem no meu Sol, bem em Câncer, ligando para a Lua. Eu tenho 2 planetas tensos. O que é isso? São desafios. São coisas que eu vou ter que trabalhar, que tem alguma coisa mal resolvida ali, entendeu? Que aí, como é na casa 4, é alguma coisa com família. E você fazendo um mapa astral, inclusive a astróloga consegue calcular, porque tem o grauzinho. Além de estar numa casa, o meu signo está ocupando aquele grau daquela casa, a localização dele. Ele não fica no meio, ele pode estar para a esquerda, para a direita. Então, calcula que idade tinha ou tem no momento daquela tensão. Você vai enfrentar uma tensão em casa, pode ser a perda de um pai, pode ser intrigado da mãe por algum motivo, tem essa tendência e calcula-se até a idade. Então, quando você faz um mapa astral, a astróloga vai lhe perguntar, entre os 4 e 6 anos de idade, você teve uma perda dentro de casa? Você teve um desentendimento que lhe deixou frustrado? Entendeu? Dá para ver até essas coisas. É bem interessante. Então, voltando para o mapa, a casa 1, originalmente, é ocupada por Áries, é o início, lembra que o Rinaldo falou? É o começo de tudo, ele está falando da natureza e das árvores, é quem tem a iniciativa. Então, Áries é o dono da casa 1, e quem cuida de Áries, quem é o regente, é Marte. Na casa 2 é Touro, quem rege Touro é Vênus. Na casa 3 é Mercúrio, com
Ou quem rege touro é Vênus, certo? Na casa 3, Mercúrio, que é a casa da comunicação, é Gêmeos. Na casa 4, que é família e lá, Câncer, com a Lua. E Lua, inclusive, é o elemento materno. Lua, um dos significados de Lua é a maternidade. Tudo a ver com Câncer. Na casa 5, originalmente ela é de Leão, que é do prazer, da alegria. É o Sol. Leão, o regente é Sol. Na casa 6, Virgem. É o elemento de Virgem. Mercúrio não. O regente de Virgem. Ixi, Maria, que me deu um branco agora. É Mercúrio, é isso mesmo, porque vou explicar. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Marte regia Áries e Escorpião. Tempos depois se descobriu Plutão e Plutão ficou regendo Escorpião também. Então, Escorpião é regido por Marte antigamente e se manteve, e por Plutão. Tá vendo como Escorpião é massa? Tem 2 planetas regentes. Poderoso. Vai voltando. Então, 6, o do cotidiano. Observe que Virgem é do cotidiano. Lembra que Virgem é quem organiza, quem etiqueta, quem bota as coisas no lugar. É a cotidiano. 7, tem um microfone ativado, eu dei a linda. 7 é parceria, é Libra. Libra é o signo que precisa do outro até para se conhecer. É um signo que diz, inclusive, que às vezes a pessoa só consegue administrar algumas coisas da vida se tiver casado, para ter harmonia, para ser mais equilibrado. Então, Libra se enxerga através do outro. 7, casa de parceria. 8 é Escorpião, o regente é Vênus também, igual a Touros. 8 é Escorpião, que é regido por Marte inicialmente, depois Plutão. E se você for estudar um pouco sobre esse planeta, a característica dele, você vai entender por que Escorpião. Você vai entender, tem uma relação direta com o que representa cada signo, é super interessante. Então, 8 é isso, é a casa da sexualidade, é a casa da intimidade e dos recursos compartilhados. 9 é a casa da filosofia e espiritualidade, é Sagitário e Júpiter, que é o deus Zeus, né? E os deuses e os planetas também, na mitologia grega, né, refere-se a algum deus. 10, que é a casa de Capricórnio, é Saturno, que é Cronos. 11 é Aquário, que é Urano. E, por último, Peixes, que é a da humanidade. Sim, Capricórnio, eu já disse que é Saturno, e lembre que é a casa da profissão, do status social, do reconhecimento, tem tudo a ver com Capricórnio. 11, que é da associação, sindicatos, é o revolucionário, né? Aquário. E, por fim, o da humanidade é Peixes. Vê que lindo. O da humanidade, do todo, do coletivo. Oi? Que é Júpiter e Netuno. Peixes é Netuno, é considerado... Oi? Não. É Netuno, também das profundezas, né? Dos mares. Enfim, isso é um geral, porque infelizmente a gente já está quase passando da hora, não vai dar para ver tudo, mas nunca dá. É só uma pincelada para a gente talvez desmistificar, entender que é mais complexo do que simplesmente signo. E quem tiver curiosidade e quiser fazer o mapa em 2 sites razoáveis, eu indico o Personari e o Astrolink. É assim, você bota seus dados todinhos e tem os mapas gratuitos. Então, o gratuito do Personari você vê muito pouco. Ele dá só uma pincelada e se você quiser fazer o resto, tem que pagar. O Astrolink, gratuito, você faz o seu mapa e mostra mais informação. Os 2 são razoáveis. Nada se compara a fazer com um astrólogo, claro, e com todos esses detalhes, porque eles, de fato, feito na internet, é por programa e dá umas informações mais fechadas, mas é bem interessante. E dá para você também pegar o mapinha, entender as casas, ver se está a informação fechada, você catuca Peixes na casa 12, o que significa, procura no Google e começar a dar uma ideia. Mas depois eu vou mandar para vocês astrólogos que são legais, que eu acompanho. E de cara eu já cito um que eu gosto muito, Rinaldo não gosta, que é Newton Schultz. Vou mandar o link para vocês, que além dele fazer o estudo astrológico, ele ainda faz o mesmo estudo através do tarô. E eu acho que a astrologia e tarô tem muita ligação. Quando eu descobri esse astrólogo, eu achei massa, porque ele faz os mesmos arquétipos através do tarô. Eu achei fantástico. Ele gente, também usa muita cabala, vice Cessi. A gente já também. fez os cursos dele.
Eu tenho que ter um direito de resposta aqui, só para dizer que eu gosto dele nas palestras. Agora, as previsões, que ele toda semana faz um vídeo de 40 minutos, eu realmente não curto, mas as aulas deles eu curto. Agora, o astrólogo, que eu vejo muitos vídeos, é Marcelo Levi, que inclusive é um capricorniano. Aí esse eu sigo. Entenderam por quê, né? A Bia, porque eu tava esperando aí Já viu o alguma coisa pra ele defeito? falar. Ô, Cécio, eu queria falar rapidinho. Tá me Isso. ouvindo? Tô. Eu só queria lhe agradecer pelo tema fantástico e lhe dizer que esse conhecimento que A minha você... Rinaldo, né? Você é Rinaldo, e eu queria lhe dizer que eu sou canceriana na casa Meus 4, pêsames. certo? E dizer a você que eu vou dar o tema dia 17, então vai me Eu reger. Vai me reger na casa 8, que 8 é ambiente compartilhado. E a Isso. lua me rege. Arrasou! E eu queria dizer a você que eu sou ascendente em câncer. Quando eu soube disso, eu queria trocar o ascendente em câncer e a lua em peixe, porque eu não queria sofrer muito na vida. Eu queria ter tudo em Sagitário. Mas eu gosto de câncer. Te amo. Gente, que pena que o tempo está estourado. Desculpa. Se tem coisa no chat, eu tento responder. Depois eu passo umas dicas, uns links e essas coisas. Mas eu prometo que, com todo prazer, esse é um tema que eu vou voltar, pelo menos no ano que vem, ao vivo. Posso dar, que eu vou ter estudado mais, podemos dar um sábado inteiro. Ou um mês Muito inteiro. bom. Tá? Foi maravilhoso, Obrigada. tá descontraído. Foi ótimo. Deixa eu reforçar aqui uma coisa com vocês, assim, que não tem a ver com o tema, tem a ver com a vida. E eu queria dizer que a gente continue vibrando na alegria, no amor, no alto astral, apesar de toda a conjuntura que a gente tem vivenciado. A gente tem que continuar com todos os cuidados, levando muito a sério. Mas, além de tudo, tem uma energia pesada no planeta. E, além dos cuidados físicos, a gente tem que ter cuidado mental e a energia que a gente emana, de não vibrar no medo, mas de alegrar a vida das pessoas e de fortalecer os laços, como eu vim dizendo. Mandem mensagem, pergunte pelas pessoas que você nunca mais viu. Leve alegria para as pessoas, para dissipar um pouco, combater um pouco da energia pesada. É o mínimo que a gente pode fazer, tá? Drick, se quiser falar mais alguma coisinha. Quero agradecer um tema desse, uma pessoa que apenas começou a estudar. Quando for o ano, no final do ano, a gente vai ter um mês direto só disso. Já se preparem aí, porque vocês estão vendo que a coisa é séria, viu? Muito obrigado mesmo, César. E assim, eu quero complementar não, né? Eu quero comentar que realmente o estudo da astrologia é realmente fascinante e é um estudo vasto. Não à toa, ele não foi desperdiçado na atualidade, né? Quem acha que ficou para trás é um ledo engano, porque o estudo da astrologia trata de um dos temas mais caros à humanidade, que é o estudo da personalidade, é a teoria da personalidade. Atualmente, a psicologia dedica uma cadeira inteira, uma ciência à parte para estudar como a personalidade humana se forma. A ciência atual, ela deu continuidade aos estudos astrológicos, que além de se manter, evoluiu. Cione pediu para lembrar sobre as passagens da astrologia da Bíblia também, a estrela, os reis magos que eram astrônomos. A astrologia é, inclusive, suméria, né? Anterior à Bíblia. A origem dela é suméria, se diz que é suméria. Mas, assim, é suméria quando a gente considera o Ocidente, mas ela também surgiu, como o Cione bem citou no começo, né? No Oriente também, e os chineses e hinduístas também tinham tabelas astrológicas semelhantes. O que todas elas carregavam em comum? Base 12. Tudo muda o nome, muda as formas, né? Porque a astrologia chinesa é baseada no ciclo lunar de 12 anos, mas é 12. A astrologia caldeia, né, da Suméria, é baseada em 12 também, mas 12 signos astrológicos, ou seja, estudo das estrelas e suas influências. E todas elas carregam em comum que o esforço humano para entender o eu sou. Por que eu sou? Como eu me comporto e por que eu me comporto desse jeito? Por que eu carrego esses traços tão característicos? E por que pessoas podem ser agrupadas por esses traços? Então, atualmente, isso é um tema muito caro
para todas as áreas das ciências que se debruçam nas teorias da personalidade. E aí a gente não pode deixar de citar Freud, que César estuda, psicanalista, com sua, né, teoria psicodinâmicas, Freud e Jung. E aí a gente tem teorias humanistas com Carl Roger, com Viktor Frankl. A gente tem teorias disposicionais, teorias biológicas evolucionistas, que Andresa, me parece que Andresa estuda isso, né, que são as psicologia evolucionista, teorias cognitivas da aprendizagem. Veja como tudo isso vai se encaixando ao longo do tempo. Rodrigo, Oi. E uma coisa muito interessante, assim, a sensação quando você faz o mapa astral, a minha sensação, porque eu realmente não conhecia, eu fiquei encantada dele como instrumento de autoconhecimento. O que ela catucou, o que ela perguntou, eu fiquei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Que ela pergunta, inclusive, várias datas da sua vida, meu Deus, como é que eu não tive essa informação antes para fazer melhor? Porque serve de orientação. Na Índia, muita gente utiliza no nascimento da criança. A criança nasce, é feito uma astral, porque dá para ver coisas que ela vai enfrentar, como o pai ajudar, um encaminhamento profissional. Eles levam muito a sério, uma parte, né? E, inclusive, em alguns filmes indianos, quando você assiste, em alguns momentos, eu já vi vários, ele cita, o personagem fez o mapa astral, o pai tem cuidado disso nessa fase, porque o mapa demonstrava tal tendência. Eles fazem muito cedo. O ideal realmente é você fazer cedo, né? Você se autoconhecer cedo. Quanto mais informação a gente tiver, é a mesma sensação de quem chega na escola completamente leigo e diz, poxa, como é que se eu descobrir a filosofia espiritualista agora, eu teria evitado tanta coisa. Foi essa sensação que eu tive quando eu fiz. E aproveitando só que você falou da sua astróloga, como é o nome dela? Eliane Caldas. Pronto, a historinha que a gente contou dos signos foi adaptado de uma dinâmica que ela fez para explicar a Ceci os signos. Eliane, só para dar o crédito aqui. Mas é muito bom. Eu só queria trazer esse comentário para a gente fazer o link entre o tradicional, o antigo e o atual, né? Para a gente compreender como todos os estudos que a gente traz na escola, como os temas que a gente traz na escola, eles não estão soltos nem desvinculados de nada. A gente sempre resgata conhecimentos que podem se espelhar e servem para o nosso autoconhecimento. E como César bem disse, né? A teorias da personalidade ou o estudo da astrologia, eles têm o mesmo propósito, autoconhecimento. Saber quem eu sou e por que eu sou. César pode preparar um tema de um mês para o fim do ano. Todo mundo agora vai ficar lhe cobrando. Pessoal, vai ser, minha né? pergunta agora. E aí? A pergunta, gostaram? Gostaram? Maravilhoso. Adorei! Queremos temas leves! Adorei! Muito bom, a gente estava precisando de um tema bom. dessa natureza. Eu estava precisando, não é? Então vamos seguir nessa linha. Espero que próxima semana a gente tenha um tema também muito bom. Eu ainda não vi. É de Sandra. Próximo sábado é de Sandra. Com Sandra, isso aí. Outra sagitariana, Sandra é Sagitário. Pronto, Sagitariano já viu que dá bons temas. Vamos classificar os temas assim agora, pelos signos. E o próximo é o meu. E o próximo é o meu, canceriana. Vamos tentar Para não perder a tradição, deixa eu fazer uma pergunta a quem está na sala pela primeira vez. E aí, Márcio, o que é que você achou do tema? Dá a tua opinião para a gente. Se ele puder abrir o... Oi, boa noite. Boa noite. É um tema que eu tenho uma afinidade grande, né? Eu gosto da astrologia, acompanho alguns canais, acompanho algumas pessoas e tem um até interessante que eu sigo ele, aí ele faz previsões assim diárias, né? E é interessante porque teve um dia que ele fez uma previsão não, né? Ele leu o mapa, né, da semana e era um eclipse da Lua à noite, né? Aí ele falou até assim, olha, se você puder, fique em casa, porque tá sujeito a você se perder pelo caminho, não saber direito. Aí eu tinha que ir do trabalho lá em Porto de Galinhas e resolvi ir pelo pedágio. Rapaz, quando foi para voltar, eu me bananei ali, fui para dentro de Suape, arrodeei, voltei. Aí eu só lembrava dele, né? Ele disse, rapaz, ele disse que eu ia ficar em casa, né?
Aí eu sei que saiu mais caro do que eu ter economizado, do que eu ter gasto a gasolina toda de ir por fora, né? Mas aí é interessante. Então, eu gosto bastante desse tema, né? E aí quando eu vi falando das 12 casas, eu disse, o tema tem hoje a ver com isso. Aí eu vou e tô com tempo hoje para participar, porque geralmente eu trabalho plantão, né? Então aí hoje eu estava de folga, coincidiu com a sala, eu resolvi participar hoje. Eu Gostei queria bastante. saber, Márcio, que tu viesse para a aula, para a escola, através de quem? Tu já fez aula física? Não, ainda não. Ainda não. Tá. Eu E tive apenas. Tu conheceu com quem a escola? É porque eu sou da União, né, do vegetal. Aí muitas pessoas já vieram aí na escola, aí o Silvio, eu conheço o Silvio já tem um tempão. Pronto. Criou o link. Silvio, Matheus, pessoal da fraternidade. Mas assim, nem tanto, né? Porque eu tive a oportunidade ainda de ter 2 consultas, né, com o Hamilton. Que massa. E aí foi uma coisa assim que me impressionou muito, sabe? Porque quando a gente conversou, aí já parecia assim de outrora que eu já tinha conhecido ele, sabe? Então foi isso. Aí eu conversei com o Adriano, aí o Adriano me incluiu no grupo, né? Eu até entrei em um outro grupo, mas onde o meu interesse mesmo era estudar sobre cartas, né? Mas com a demanda do trabalho eu não tive como acompanhar. Mas assim, tô sempre, pelo menos, dando uma lida lá no grupo e vendo o que é que tá se passando. Tá? Então foi isso. Muito bem, sempre bem-vindo. Obrigado, Márcio, pela colaboração. Obrigado a vocês. Su, pode liberar a sala, encerrar a gravação e boa semana para todos. Povo, tchau, tchau.